dia, leitores da revista Mana. Estamos com Paulo Augusto Franco de Alcântara. Ele é doutor em Antropologia Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente atua como pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Ele é o autor do artigo O Jogo do Café, os sentidos do crédito/dívida das montanhas do Caparaó Mineiro, publicado no segundo número deste ano pela revista Mana. Bom dia, Maria. Tudo bem? Tudo certo, seja bem-vindo. Agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Acho que é uma grande chance, né, da gente expandir nossos trabalhos, conversar com a comunidade acadêmica e não acadêmica também. Então, obrigado pela chance. Eu queria começar te perguntando brevemente de que trata o artigo. Então, o artigo, ele na verdade, é a conversão, né? É um trabalho dentro de um capítulo, dentro de um dos capítulos da minha tese de doutorado. O artigo, eu abordo especificamente os usos e sentidos concedidos pelos agricultores e agricultoras do café, na região do Caparaó Mineiro, no município de Espera Feliz. Então, eu abordo um pouco os sentidos e as práticas concebidas em torno desse crédito, que é um crédito subsidiado, né? É parte de uma política pública recente implementada nos governos PT, né? Que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que tinha o crédito subsidiado como um dos eixos principais de realização dessa política pública, né? Então, a minha intenção naquela época, e que se consolida no artigo, né, é tentar entender, ao longo desse trajeto dos quase 4 anos de pesquisa, quase 4 anos de convívio com aquela comunidade cafeeira, tentar entender um pouco os efeitos dos usos desse crédito, de fato, na vida, na formação dessas famílias. Claro, as interferências diretas e indiretas causadas nas relações sociais, nas relações de trabalho, na relação com o mercado de café, né? Enfim. Esse é um pouco o objetivo do artigo, né? Tentar entender de que maneira, quais são as tensões que surgem durante esse processo de execução da política pública, não pelas mãos daqueles que são, vamos dizer, os executores do Estado, né, os agentes do Estado, mas entender essa execução da política pública no domínio da prática daqueles que seriam seus, entre aspas, seus beneficiários, né, que são, no caso da minha pesquisa de campo, os cafeicultores. E isso me leva para a segunda pergunta. Eu achei o nome Espera Feliz, além de ser um nome muito lindo, achei muito curioso as conexões que tem com os assuntos que você trata no texto. Mas antes de entrar nessas conexões, eu queria te perguntar um pouco como é a região, qual é a população com a qual você trabalhou e como foi o trabalho de campo, propriamente dito. Claro. Então, foi muito curioso a maneira como eu cheguei à Espera Feliz. No primeiro momento não foi pelo nome, acho que poderia ter sido, né? Porque, enfim, essa é o assunto que você levantou no início, né? As nossas pesquisas, a gente tem sempre um desafio de relacionar as nossas pesquisas com contextos mais abrangentes da formação social, econômica, política do país, né? E da América Latina, no sentido geral. Mas quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa muito nessas muitas esperas, né? Nesses grandes projetos de desenvolvimento, nessas grandes promessas. Enfim, e acho que Espera Feliz, de certo modo, acaba encarnando com todas as suas especificidades essa autoimagem que se constrói do Brasil, né? E a política pública também foi um pouco assim, eu demonstro um pouco na tese, né? Tanto é que o título da tese leva também a palavra espera, né? Então, não é à toa, não é só por causa da cidade, e também o nome da cidade não é à toa, porque a cidade foi constituída em torno de um imaginário de caça, não era o café antes, né? Ali nos 800, era um lugar onde se dizia pela região, onde era um lugar de boa caça. Então, era um lugar onde atraía caçadores de diversas regiões. Então, por isso que chama Espera Feliz. Era uma espera que sempre se consolidava em boa caça, em boa felicidade,
em prosperidade no sentido maior, né? Mas eu escolhi Espera Feliz, né? Porque na época, fazendo uma pesquisa exploratória assim, em Minas Gerais, que já era um lugar que está na minha trajetória, por ser mineiro, por ser interessado pelo Estado no sentido geral, né? E por vir também de uma tradição, já acho que a gente já pode falar de uma tradição antropológica de pesquisadores em Minas Gerais, os chamados minerólogos, né? É uma conversa direta com o professor John Comefort também, e todo o grupo que se formou em torno desses minerólogos. Então eu tinha esse interesse sempre por Minas, acho que isso está um pouco na minha trajetória, e fazendo essa pesquisa exploratória, eu percebi lá em 2014, quando estava formando o projeto e tal, que Espera Feliz tinha um sindicato de agricultores familiares muito forte. E isso, para mim, se constituía um indício bastante relevante sobre a aplicação. Eu já estava interessado nessa questão do crédito, da política pública, né, e da agricultura familiar, né, entender um pouco essas pluralidades, essas dobras por meio dessa palavra que generaliza tanto, né, que é a agricultura familiar. Então, eu já estava naquela época interessado, com a minha orientadora da época, que era a Beatriz Herédia, em pesquisar um pouco essas diversidades dentro desse grupo tão plural, tão amplo, né? E aí, quando eu visitei Espera Feliz pela primeira vez, de fato, eu vi que o lugar tinha pioneirismo na implantação não só do crédito do Pronaf, né, que é o crédito com o qual eu trabalhei na tese, especificamente nesse artigo, mas também com a implantação do Minha Casa Minha Vida Rural, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, e o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é a concessão de crédito subsidiado para aquisição de terras e propriedades, né? E é um programa que, na época, estava inserido dentro do programa de reforma agrária do governo PT, né? E aí eu cheguei até Espera Feliz e, de fato, vi que era uma região onde a implantação, onde a execução do Pronaf vinha sendo feita de maneira bastante intensa e que estava transformando, assim, né, num primeiro olhar, estava transformando muito a trajetória pessoal, e aí entrando um pouco nos interesses, né, nas trajetórias pessoais dessas famílias de agricultores e dos agricultores e agricultoras individualmente, claro. Porque, de novo, você já introduziu um pouco a pergunta que eu quero fazer para você. E tem a ver com dois elementos principais que eu queria destacar no artigo, que são as categorias de tempo, as noções de tempo e de autonomia. De um lado, você apresenta a análise atrelada a várias trajetórias pessoais, e isso nos permite ver a relação entre crédito e dívida em sua duração no tempo, e também nas diferentes formas de encarar essa relação entre gerações distintas, o que também se relaciona com experiências e relações sociais, e relações também de dívidas e de créditos, em momentos distintos. E, de outro lado, você também faz ênfase em como as disputas morais com relação ao crédito e à dívida seriam fundamentalmente disputas com relação ao sentido de autonomia e liberdade, na procura de ter vidas cada vez mais livres. Então, eu queria te pedir se você poderia comentar um pouco essa relação entre dívida, tempo e autonomia. A gente precisa de muito tempo para perceber quais são os nossos interesses de fato nos assuntos, né? Para um olhar direto para esse artigo, a gente percebe assim, puxa, é um pesquisador que está interessado em crédito, dívida, e de fato, sou um pesquisador interessado em crédito e dívida. Mas tem coisas anteriores que constituem esse nosso universo de repertórios que a gente, ao longo do tempo, a gente vai, acho que realizando ou tomando consciência de que são obsessões, né, no nosso olhar sobre o mundo e nas nossas investigações. É legal te ouvir falar, porque me parece que você pegou essa obsessão que eu venho realizando, que é essa relação com temporalidade, né? Eu acho que olhando seja para qualquer, desde o início da minha trajetória até hoje, acho que todos os objetos dos quais eu tratei no mestrado, desde graduação, mestrado e doutorado, eles envolvem um pouco essa ideia da concepção do tempo, do trabalho do tempo, do tempo que constitui relações e das relações que constituem as noções de tempo, né? De tempo, de espaço também, eu acho que tem também um pouco forte nisso, né? E eu acho que olhar para o crédito, para a dívida, crédito, né, esse binômio,
durante esse tempo, me possibilitou a enfrentar questões sobre essas concepções de tempo daquelas pessoas e da concepção de história dela também. Acho que historicidade, né? Quando você falou das questões das gerações, isso é muito importante para tentar perceber como que por meio de uma política, quer dizer, as coisas vão se escalonando, né? Por meio de uma política pública que está lá em cima, que é uma política de Estado, de governo, transnacional, falando de uma noção que é transnacional como agricultura familiar, acaba se tornando um espectro muito interessante para a gente olhar como que essas pessoas, essas populações rurais, lidam com as transformações. E aí eu acho que está uma outra grande obsessão dos meus trabalhos, que é a questão da transformação, da mudança social, né? E como é que a chegada, né, o advento de uma política pública, com todas as suas técnicas, com sua gramática, com os termos e sujeitos que vêm junto com essas políticas públicas, né, é um universo de questões, acaba criando ali, ou revelando tensões constitutivas das relações humanas. Então, a relação daqueles sujeitos com o próprio tempo, né? Um nega o crédito porque isso tem uma associação com a falta de liberdade no passado, porque a dívida constitui não só localmente, mas no próprio imaginário rural brasileiro, a dívida traz consigo uma noção de prisão, né, de cativeiro, de sujeição, né, de trabalho forçado, inclusive, né, chamamos assim de insistências do modo escravocrata de se fazer um país, né, que depois vem morada de meia, né, quer dizer, muitos agricultores e agricultoras com os quais eu convivi durante os anos eram moradores de meia no passado, que trabalhavam e moravam nas terras do patrão, né? Então, tudo aquilo que era plantado, 60% era do patrão. Isso daí no melhor dos mundos, né? Em troca da moradia e de uma ou de um pretenso abrigo ou de uma proteção, né? Mas esse universo de dívida foi muito constituído em torno dessa ideia histórica da sujeição no Brasil. Por isso que tratar crédito e dívida como uma expressão junta, como eu proponho ali com Gustav Peebles, né, no artigo, faz tanto sentido, porque não tem como pensar crédito naquele lugar, não tem como pensar crédito sem dívida e dívida sem crédito. Então, acaba sendo uma coisa. Porém, aí está a ambiguidade do processo. A política pública, ela foi constituída, executada no local, inclusive pelas mãos do sindicato e dos agricultores familiares, como uma chance, um horizonte, e aí a espera, né? Novamente a espera, como um horizonte de realização de uma autonomia que já se vinha num processo de luta há muitos anos atrás, inclusive dentro do próprio movimento, que é um movimento muito peculiar no Brasil, que é o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras pela agricultura familiar. Que já traziam essa ideia do crédito, inclusive, como uma ferramenta de autonomia. Mas e aí, quando chega essa política pública, que tem em si essa conotação, esse sentido de promoção de autonomia e de fortalecimento dos pequenos agricultores brasileiros, mas aí quando chega no local, confronta, aí trazendo de novo, né, confronta essa historicidade local, que é que são limites, que são tensões para se lidar com isso. E aí, no campo, isso se concretizou em variadas formas. No artigo, acho que fica muito claro essa questão entre os mais jovens, essa tensão geracional entre os mais jovens que querem o crédito, que querem que buscam essa noção específica de desenvolvimento, né? Alguns, tem um diálogo que eu trago que fica ali que eu tento até transcrever um pouco o diálogo, né, entre um genro e o sogro. O genro com uma concepção do crédito como uma ferramenta possível para essa transformação, para essa mudança social, né, como se fosse um andaime numa construção. No primeiro momento você precisa, mas depois você retira. Era exatamente era esse o raciocínio, né, do Alípio. E o sogro do outro lado falando que não, que era uma prisão, e outros agricultores falando que o governo eram os novos patrões. Olha só, tem um exercício de contemporaneização também, né, do que é esses novos patrões e tudo mais. Então, eu acho que é um estudo que acaba mostrando um pouco
essas dimensões da tensão da prática de uma política pública num local, né? Quer dizer, isso não é uma novidade, é um trabalho que se nutre de todo um grupo de pesquisadores, em especial na América Latina, que trabalharam com programas de transferência de renda, né? Que são transferência condicionada de renda, o Bolsa Família está aí, enfim. Me inspirei, inclusive, em pesquisadores antropólogos brasileiros que trataram, por exemplo, com Bolsa Família, com a Flávia Pires, com o Marcelo Sorrentino. Agora, para, digamos, encaminhar um pouco ao nosso encerramento, a última pergunta que eu teria para você é como este artigo ou este processo de pesquisa no seu conjunto, né, no artigo só especificamente, se conecta com a tua trajetória ou com as tuas pesquisas atuais. Então, nessa obstinação de tentar entender um pouco o nosso país, de compreender e de interpretá-lo, sempre o meio rural me foi como uma importante forma de representação crítica, problemática da sociedade brasileira. E aqui estou falando também não só no pensamento social brasileiro constituído como campo das ciências sociais, das ciências humanas, mas falando também com a literatura, né? Nossa literatura, a literatura brasileira, como uma literatura que forma um pouco essa autoimagem que nós temos de nós mesmos, é uma literatura que passa muito pelo enfrentamento de problemas no meio rural. Guimarães Rosa, para citar alguns, né? Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, e aí a gente vai nessa sem fim, né? Uma outra questão também que você mencionou no início, que é um pouco esse apreço pelas trajetórias pessoais, né? Acho que também praticamente todas, no mestrado, no doutorado, na graduação, eu sempre trabalhei muito com expressões narrativas, sabe? Então, trajetórias, traçados biográficos, autobiográficos, isso no campo, acho que no artigo fica um pouco à mostra isso, né? Que eu acompanhei muito indivíduos, eu fui ao longo dos anos na cola de pessoas, entendendo na vida dessas pessoas as possíveis mudanças e principalmente as tensões e contradições que estavam sendo vividas nesse processo de elaboração de mudanças com ou sem a política pública, né? Então, essa questão da memória é algo que está muito forte nos meus trabalhos. Na dissertação de mestrado, eu trabalhei muitíssimo com memória, com registros pessoais, tenho trabalho com fotografia também, e agora, no pós-doc, muito com diários, com registros pessoais. Então, acho que tem um pouco essa obsessão também por como um indivíduo se faz em grupo, né? Como que constrói a sua trajetória. Sim. Eu concordo com você que as trajetórias podem ser fascinantes, tanto como assunto para analisar, como na condição de leitora. Também acho que no artigo são tratadas de uma forma também muito agradável de ler, inclusive, então parabéns por isso. E, para encerrar, queria te agradecer pela disponibilidade, pela atenção e pela participação nas nossas entrevistas. Eu agradeço novamente a todo o corpo editorial da Revista Mana, que é uma revista que eu acho que nos forma, né, enquanto antropólogos. Nos forma bastante. Sim, sim. Eu me lembro da revista antes de me tornar antropólogo lá atrás. Então, enfim, tenho uma questão afetiva muito forte pelo Museu Nacional, claro, e te agradeço pessoalmente muito por essa chance e pela entrevista tão gostosa e generosa que foi. Obrigado.